Oi, mundo! Seja bem-vindo ao segundo episódio de Mulher Fala Sobre Política. Se você não viu o episódio anterior, recomendo fortemente que pause esse vídeo e volte só depois de assistir o episódio de estreia, o que é política. Nesse episódio, vamos falar sobre ela, a democracia. Quando jogamos na plataforma a palavra democracia, o que recebemos como significado é governo em que o povo exerce a soberania, sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Como no episódio anterior, essas definições foram dadas pelo Oxford Languages. E, desses dois significados, podemos tirar a premissa básica da democracia. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Pelo menos foi o que disse Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ainda que o conceito possa variar amplamente, há um consenso de que na democracia há a participação do povo, da população. Falamos no episódio anterior sobre as polis e sua importância na formação da democracia. Mas vamos recapitular? A Grécia, nos anos 594 a.C., não era uma nação única. Era composta por várias cidades e estados que eram regidas sob diferentes formas de governo. A maioria funcionava na base de uma monarquia ou aristocracia. Mas em Atenas, depois de uma constituição apresentada pelo estadista Solon, desenvolveu-se o esboço da democracia. Lá, os filósofos tinham um espaço mais propício para o desenvolvimento intelectual, o que favorecia o pensamento sobre a forma de governo ideal. De lá para cá, muitas concepções surgiram. O racionalismo, por exemplo, exposto no livro A República de Platão, diz que a função dos governantes é assegurar que o povo leve uma vida digna, que para eles era sinônimo de viver de acordo com algumas virtudes, como a sabedoria, a piedade e a justiça. Para essa ideologia, o poder político devia ser dado apenas aos filósofos, porque só eles têm habilidade e conhecimento para isso. No livro, são definidos 5 diferentes tipos de formas de governo: a democracia, governo de muitos; a oligarquia, governo de poucos; a timocracia, governo de poucos, mas despreparados; a tirania, governo de um em benefício próprio; e a aristocracia, governo dos melhores. Como a advogada Gabriela Prioli expõe em seu livro Política para Todos, boa parte do nosso vocabulário político é baseado nas experiências das cidades-estado gregas. No conceito de democracia cunhado por Aristóteles, pessoas se unem para tudo, para formar famílias, que se unem para formar vilas, que por sua vez se unem para formar cidades. E, para tanto, as cidades-estados são organizadas para que se viva a tal vida digna. Nessa democracia grega, também havia um marco. Tratava-se de uma democracia direta, ou seja, os cidadãos não elegiam representantes, eles participavam com suas próprias opiniões, diferente do que fazemos hoje, por meio da democracia representativa, em que os cidadãos votam periodicamente em seus representantes políticos. Aristóteles dizia que a base de um Estado democrático é a liberdade. Mas não se engane, o filósofo falava sobre desigualdade e injustiça, mas defendia, por exemplo, a inferioridade das mulheres e a escravidão como algo natural. Mas a ideia de que temos hoje de que o indivíduo adulto, a partir de certa idade, independente de seu gênero, nível de escolaridade e renda, tem o direito político de votar ou ser votado, é mais recente do que pensamos. Por exemplo, foi só a partir de 1932 que as mulheres passaram a poder votar no Brasil. Muitos movimentos e revoluções através da história colaboraram com o fortalecimento da democracia, que é inegavelmente maior em determinados locais. O que isso nos leva a pensar, então, que a democracia não é um regime político 100% estável, formado e determinado, mas algo que pode e deve ser aprimorado, adaptado de acordo com as necessidades de seu povo. A democracia é, na contemporaneidade, portanto, não somente o governo do povo, o governo da maioria, mas a não exclusão e a coletividade de ações de inclusão das minorias. Para garantir tudo isso, é novamente citando o livro Política para Todos, de Gabriela Prioli, que dizemos: indispensável que existam instituições democráticas, a separação e o equilíbrio de poderes, para que não se concentre em uma única pessoa ou instituição, as eleições periódicas inclusivas para impedir que um grupo social se perpetue no poder,
a proteção à liberdade de expressão, para que possam expressar sua oposição aos atos e opiniões de indivíduos em posição de poder. Também é mandatório que, numa democracia, exista o direito ao exercício da plena cidadania. E é por aqui que vamos parar dessa vez. No próximo episódio, falaremos melhor sobre o conceito e a prática da cidadania. Vem com a gente!